Boa tarde, pessoal. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui nesse evento Future ISP 2018 e estar aqui com os meus amigos que vão participar de um painel a respeito de peering e interconexão. Esse painel vai ser um painel interativo, onde nós também vamos contar com a participação de vocês da assistência. Nós vamos falar a respeito das dificuldades de peering e dificuldades de estabelecer interconexão no cenário do nosso país atualmente. Quais são as dificuldades enfrentadas pelos provedores regionais e vamos discutir alternativas técnicas para que essas dificuldades sejam assim dirimidas. Primeiramente, nós vamos falar a respeito da dificuldade de interconexão. Nós sabemos que no nosso país que tem dimensões continentais, é difícil realmente estabelecermos conexões em algum lugar deles. Os links dedicados são caros, é difícil conseguir acordos de transporte para se conectar a pontos de troca de tráfego, pontos esses que vão otimizar o desenvolvimento das redes de vocês. E também, até em alguns lugares, como eu tive conversas com algumas pessoas que estavam no evento ontem, o transporte ele tem um imposto de valor superior ao link dedicado, inviabilizando muitas vezes que um provedor regional contrate um transporte para estar em algum ponto de troca de tráfego ou ponto de interconexão. Eu gostaria da colaboração de vocês da plateia. Quais são as dificuldades que vocês têm encontrado atualmente para fechar interconexões, sejam elas peerings, CDNs, IX regionais, enfim, quais são as dificuldades que os nossos amigos aqui, nós vamos fazer um debate saudável para poder apresentar para vocês facilidades para resolver esses problemas. Alguém gostaria de expressar? Nosso amigo ali, aproveita, fala o seu nome e a sua empresa, por favor, e de onde você é. Bom, meu nome é Rafael, eu sou do Paraná, interior do Paraná, e eu sou um provedor de pequeno porte, aí, chegando aos seus 2.000 clientes agora. E a minha principal dificuldade hoje, na minha localidade, é a banda mesmo, porque a gente conta só com o transporte da operadora estatal, que é a Copel Telecom. E agora que estamos começando a encaminhar, a construir rede própria em parcerias com outros provedores para chegar, por meio da Eletronet, ao PTT São Paulo. Mas, infelizmente, hoje a maior dificuldade nossa, que impede o nosso crescimento, é o valor alto da banda. Em torno de R$ 41,00 o mega hoje que a gente paga já o fechado, entre banda e o transporte fechado, valor fechado R$ 41,00. E com essa construção de rede, que não é barata, é um sacrifício pesado, mas esse valor para nós vai cair e possibilitar. Hoje a gente só fecha a sessão somente com a nossa operadora, a gente não tem nenhum peer, nada, não tem CDN, mas é o que a gente pretende fazer, né? Chegando após, eu acho que daqui a uns 3 meses, se Deus quiser, a gente vai estar chegando ao PTT São Paulo por meio da Eletronet. Lógico, a gente teve que comprar rádio digital, construir um trecho de fibra ótica de mais ou menos uns 25 quilômetros, mas vamos chegar, estamos caminhando para chegar. E a minha principal agora dificuldade é entender todo esse cenário. Eu, como sou pequeno, eu mesmo administro a minha rede e estamos estudando um pouco de BGP, vamos querer crescer para melhorar nossa rede, né? Melhorar a nossa banda, melhorar a qualidade do nosso link e, consequentemente, atender melhor o nosso cliente. Que eu acho que todo mundo está aqui para isso, para aprender um pouco mais, se especializar mais e ficar melhor naquilo e entregar um serviço de qualidade, né? É isso aí. Obrigado, Rafael, pelas suas colocações. Algum dos amigos gostaria de fazer tecer um comentário a respeito da colocação do Rafael, do seu cenário lá no interior do Paraná, de ser atendido por uma prestadora estatal, uma prestadora regional e ter, assim, dificuldade no acesso a serviços de IP e transporte? Rinaldo vai fazer um comentário. Boa tarde. É excelente a sua colocação.
A gente tem observado que o cenário do mercado, a gente tem observado que o transporte ele está baixando o seu preço numa velocidade menor do que o IP. Então a gente tem percebido, pelo menos aqui no Nordeste, né, o Link IP está ficando barato, enquanto um transporte para São Paulo tem ficado tem ficado quase no mesmo preço, né? A verdade é essa. E tem a ver, né, com o preço do investimento. Continua sendo caro investir em rede, né? A gente que lança fibra ótica, geralmente a gente faz uma conta, se a gente tem que colocar o poste, praticamente R$10 por cada metro lançado para poder, né, lançar uma rede sem poste. Então, cada 100 km vai ter um investimento de R$1 milhão. E tem investimento de estação, tem investimento do tipo de tecnologia que você vai usar para acender. Então, eu tenho observado uma certa lentidão, né, no retorno desse investimento. E se tem uma lentidão no retorno do investimento, acaba tendo que dissolver no valor do mega. Então, principalmente, aí esse cenário acaba se agravando quando você está mais longe das capitais e, de forma geral, mais longe de São Paulo. Então, a realidade de quem está longe de São Paulo é de ter banda muito mais cara. Mas o que tem dificultado no meu ver, né, essa interconexão nos PICs é exatamente a banda IP, que está baixando rápido. Na verdade, o problema é o transporte que não está baixando tão rápido com a banda IP. Então, para muito provedor, né, provedor pequeno ou médio, acaba não se tornando tão interessante ele contratar um transporte para um PIX local, né, ou para um PIX que está em São Paulo. Aí ele acaba preferindo pegar a banda IP com um provedor local. Então, se isso fica caro, né, há um desestímulo para outras empresas estarem lá concorrendo, oferecendo serviço de transporte e meio que fica um monopólio daquelas empresas que já atuam naquela região. Mas tem a ver com essa dificuldade que as empresas têm, né, em investir no Brasil, em comprar equipamentos, em comprar suítes, comprar DWDM e comprar fibra também. Aproveitando o gancho e a pergunta, justamente por isso que a iniciativa do BPF, que a gente vai entrar agora falando, é justamente para resolver esse problema, que é o Brasil Fórum. Discutir o problema e chegar em solução. Porque muitas vezes a gente fala o conteúdo, a troca de tráfego está em São Paulo. E equivocadamente, nós estamos cada vez mais querendo ir a São Paulo. E São Paulo está se inchando cada vez mais. A gente vê provedores que hoje contratam bastante banda de transporte para São Paulo, e quando acontece algum problema com esse transporte ou na estrutura de troca de tráfego em São Paulo, o provedor entra em desespero, porque ele não tem o IP na ponta para suprir a necessidade. E esse desvaneio desacerbado para se chegar em São Paulo tem feito com que nós parássemos de investir no local. Então, a troca de tráfego local, ela tem ficado para trás. E aí vem a pergunta que todo mundo pergunta assim: se não tem tráfego, por que uma empresa de CDN ou uma empresa de conteúdo, e nós temos hoje, e sabemos, e não vamos citar, mas temos 4 grandes conteúdos na internet que fazem diferença para qualquer provedor. Esses 4 estão em São Paulo. Por que eles não estão, por exemplo, em Recife? Por que eles não estão na Bahia, não estão no Amazonas, não estão no Acre? Porque os provedores de lá, hoje eles fomentam irem para São Paulo. Então, eu acho que se tem que começar, a discussão que a gente vai fazer aqui, uma troca de tráfego local. Tem muitos provedores que não estão conectados aos seus X regionais, ou não têm a opção de trocar tráfego de forma regional. E aí tem algumas soluções que discutimos, os colegas vão dar alguns exemplos aí, e a gente vai alavancar o tema durante aqui o painel. Até pegando um gancho no que o André acabou de falar, qual seria a real intenção ou a real vantagem de se interconectar num X regional? Talvez o pequeno, médio provedor, ele pense que a interconexão ela tem como único objetivo
puramente economizar link IP. Ah, não, eu vou me interconectar no IX porque eu quero economizar banda, eu quero economizar dinheiro. Mas será que é esse realmente o objetivo quando nós nos interconectamos em um IX regional? Qual seria a opinião dos colegas a respeito? Frediani, quer falar a respeito disso? Os IX regionais, a gente vê com muita frequência as pessoas às vezes dizendo, para que eu vou me conectar, né? Não tem nada lá, que não é verdade, né? Acho que uma coisa importante que nós precisamos entender é que se conectar a um ponto de troca de tráfego, mesmo um regional, um menor, né, um que não se compare a São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, é que ele te dá outras coisas, né? É óbvio que tem que ter a questão econômica, você tem que ter ali um balanceamento para você ajudar a reduzir o teu valor do mega, mas um IX ele te traz muito mais do que você receber uma enxurrada de tráfego de CDNs. Né? Isso acaba ajudando a viabilizar economicamente, mas você estando interconectado no IX regional, você tem uma série de coisas que você pega ali. Por exemplo, você consegue se interconectar com os participantes locais ali da sua região, você não faz o teu tráfego ir de repente até São Paulo e voltar. Muitos estados têm empresas de processamento de dados que prestam serviço público aos clientes desses provedores, então, além de você ter uma latência menor, entre esses provedores, entre os usuários desses provedores, você acaba tendo uma certa redundância, porque se você tiver, de repente, alguma coisa no teu link de trânsito principal, ele saturar por alguma razão, ou até ele ficar fora do ar, o teu usuário não vai ficar sem poder usar aqueles serviços públicos que estão ali. E vou além, tem casos, por exemplo, quem viu recentemente, teve um grande backbone no Brasil, que teve um problema sério em um dos anéis dele, muita gente ficou fora do ar, vocês sabem bem do que eu estou falando. Então tiveram muitas empresas que acabaram, né, ficando só com o trânsito saturado por dias ou ainda fora do ar, né, porque só tinha aquele provedor. Eu fiquei sabendo de algumas empresas grandes até que conseguiram, alternativamente, nesse meio tempo, fechar uma sessão bilateral com outro parceiro que estava naquele X regional, que ela também estava conectada, e escoar aquele tráfego que ela tinha até então com esse backbone e continuar no ar sem muitos problemas, né, de perda de pacote e tal. Então, o X regional ele traz muito mais vantagem do que apenas pegar tráfego de CDN. Então, para quem está nesses grandes centros que tem X regionais, independente do tamanho dele, que aqui em Recife a gente tem vários lugares aqui no Nordeste, Salvador, que procure se conectar, tentar viabilizar isso economicamente. Às vezes a gente acha que é caro, eu tenho que passar uma fibra. Não, às vezes você já tem uma fibra passando na frente do Pix. Então, procura saber, vai conversar com quem hospeda o Pix, tentar viabilizar isso. Às vezes pode não ser muito tráfego, mas você vai estar provendo também uma muito melhor conectividade para o seu cliente. E aí, naturalmente, as CDNs vão vir. Não esperem que a CDN venha para o IX regional se vocês não forem lá. Isso é ilusão. Tem gente que, mas é injusto. Injusto, mas eles não estão preocupados com isso. Então, vão primeiro para lá, vocês já vão ter esses benefícios que eu citei e, naturalmente, elas vão vir e vai aumentar ainda mais esse benefício. O que deve ser pensado também, quando se lembra de X regional, é a questão realmente da regionalização de tráfego. O Frediani focou bastante que os serviços trocados entre prestadores, às vezes, tem que ir em São Paulo, quando se tem um X regional. Hoje está muito comum, por exemplo, o vídeo monitoramento. O cara tem um CFTV em casa, outro na empresa, e às vezes a empresa é atendida por uma operadora, e ele é atendido por outra operadora na sua residência, e esse tráfego que poderia ficar, entre aspas, on-net, ficaria ali restrito ao X regional, ele precisa ir em São Paulo e voltar, ou ir em outro grande centro e voltar. Então, será que realmente não vale a pena? Às vezes a pessoa pensa, mas são poucos mega, mas enquanto não se criar esse fomento do X regional, de fato, ele não vai crescer e os grandes fornecedores de conteúdo não vão ter interesse algum em colocar os seus nodes ali. Então, realmente, isso é algo a se pensar. Alguns de vocês sentem dificuldade na interconexão de X regional nas suas localidades? Se sentem, exponham aqui, porque essas informações todas elas estão sendo coletadas para a melhoria da internet no Brasil, realmente.
Vou perguntar de outra maneira. Alguém já tentou se conectar a um IX regional no seu grande centro e não conseguiu? Poderia compartilhar conosco quais foram as razões que inviabilizaram essa conexão? Eu acho que está bem homogêneo, né? O pessoal já está conseguindo pegar esse feeling aí. Um outro tópico que é muito importante nós discutirmos aqui é a questão das CDNs propriamente dito. Está havendo uma busca desesperada pelas CDNs. Algumas pessoas consideram receber a CDN no seu provedor como alcançar uma graça espiritual. Então, será que realmente essa busca ávida por CDN é o caminho correto a seguir? Alguns dos amigos gostariam de traçar um ponto a esse respeito, Elisandro ou Furtado? O mais engraçado, né, se não fosse tão trágico nessa caminhada, as situações em que o cara sozinho ele não tem o tráfego necessário para o que as CDNs demandavam, e aí ele se une com os pequenos provedores, vamos dizer, os pequenos mais pequenos do que ele, para se juntarem, agregarem tráfego para dar a quantidade, né, que a CDN exige, e então aquele grupo de provedores obterem aquela CDN. Isso tudo é muito lindo, né? Afinal de contas, ao que parece num primeiro momento, são os pequenos provedores se ajudando em prol de um benefício mútuo, né? Que seria uma parceria bom para todo mundo. E, enfim, logo depois, recentemente, a gente teve essa semana mesmo, provedores procurando, né? A gente, em função de assim, pô, eu me associei ao cara e agora eu quero sair dessa parceria e pedir a minha própria CDN. Isso acontece por diversos motivos e isso reflete negativamente para quem é de fato o detentor da CDN, porque o provedor não é o detentor dela, assim como não é o detentor dos seus prefixos, do seu ASN, muito negativamente. A gente tem como exemplo o Netflix, que até bem pouco tempo atrás era 750 mega a exigência e hoje ela já está em 5 gigas, né? E isso em questão de 3 meses, porque começa o quê? Começa o cara que juntou lá com outro provedor, com outro ASN, mandou um e-mail, fez tudo legalzinho. Quando ele conseguiu a CDN, ele começa a querer cobrar mais dos parceiros dele, ele começa a vender o nosso famoso IP confinado, né? Se cria essas coisas. Eu me lembro a primeira vez que um cliente meu me disse assim, eu estou contratando IP confinado. Eu digo, mas cara, a internet é uma coisa global. O que é um IP confinado? Porque eu não entendia aquilo ali. E depois que eu percebi que foi esse produto baseado na venda de um conteúdo que não é de propriedade do ISP, né? E o resultado disso tudo é negativo para todos. Para todos. Tanto para o cara que quis tirar uma vantagem ali, cobrando um pouco mais dos parceiros que inclusive ajudaram ele a tirar aquela CDN, quanto para ele mesmo, né? Porque hoje, se tu tem um tráfego, tu tem a CDN, o teu parceiro saiu fora, tu não atinge o tráfego, nada mais impede, ou melhor, o risco hoje é muito maior de que quem te fornece a CDN tome ela de volta. Porque como eu disse, a CDN não é do provedor. Assim como muitos acham que a obrigação porque está no IX, tem a obrigação de o Google anunciar seus prefixos no ATM. E se o Google tirou o prefixo do ATM, eu vou processar o IX, né? Então, eu acho que é muito relevante sempre se levantar toda essa questão técnica de o que é da gente, né? Mais do que o que a gente pode fazer junto. Porque, de certa forma, o pequeno provedor, pequeno entre aspas, né? Quando eu me refiro pequeno, me refiro em comparação às grandes operadoras e não a pequeno, enfim, importância ou tamanho. Eu acho que passou já da hora, né, de cada um saber que tem a sua importância e de que sozinho realmente o caminho é muito mais difícil, mas que a gente, no fundo, como empreendedor da área ou como empresário da área, a gente não é proprietário nem dos nossos recursos, nem da nossa CDN, né? Então a gente precisa ter aquela cabeça de que se o cara me ajudou a conquistar a minha CDN, amanhã eu vou dar a bola nas costas do cara,
Depois de amanhã, quem vai perder sou eu. Porque essa história de que a CDN é minha, vai ficar o resto da vida aqui, eu vou vender IP confinado e ganhar dinheiro pra caramba com isso, acabou. Acabou. Os grandes players de conteúdo já descobriram isso, que para variar teve que ser no Brasil para eles mudar a regra, né? Pô, os caras estão vendendo, né? Então, eu acho que a parte mais importante é saber da importância de cada um individualmente e cada vez mais, né, se conectar localmente, fazer essa troca, esse tráfego morrer localmente, para que se consiga junto, né, conquistar cada vez mais CDNs, fazer, porque a CDN também é isso, né? Também é fazer o tráfego morrer ali. Ou seja, o tráfego, a ideia do X já é isso. O tráfego que é local, fica local, né? Então, eu acho que mais importante do que, nesse momento, qualquer argumento técnico que eu poderia dar aqui, é a concepção de que no momento, e o mais conhecido hoje é as CDNs, né? O benefício, ele não está aí a vida toda, e o ISP que conseguiu não é detentor ou proprietário daquilo ali. Ele tem uma concessão de uso daquilo ali. Exatamente. Então, é muito importante essa visão de tráfego local e de a união dos provedores regionais, em cada vez mais ficar regional, mas não querendo explorar isso comercialmente de forma que o próprio contrato da CNN diz que é ilegal. Isso puxa realmente o gancho de que cria-se cada vez mais a dificuldade para se alocar uma CDN, como o Elisandro mesmo falou, que as dificuldades elas vão crescendo cada vez mais e a culpa é estritamente de quem faz errado. E por isso que nós vamos tratar agora, na apresentação, põe a apresentação para a gente aí, amigão, por favor. Cadê o moço do slide? Obrigado. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do que é o BPF e de qual é a proposta do BPF para ajudar a solucionar todos esses problemas. Então, o que é o BPF? É a comunidade de operadores de redes de telecomunicações no Brasil. Ou seja, um grupo onde estarão presentes os provedores e onde ali nós vamos discutir boas práticas, nós vamos discutir as melhores técnicas para resolver os problemas comuns que são inerentes à maioria das redes dos provedores no nosso Brasil. Essa comunidade ela é formada por profissionais da área, por pessoas que atuam em redes de telecomunicações e ele também concentra vários grupos de trabalho esses objetivos, focados em assuntos específicos, para que possamos assim levar propostas de melhoria em qualidade técnica dos operadores de internet no Brasil. Por exemplo, como fazer uma determinada coisa. Não serão ditadas regras, mas sim serão fornecidas propostas, serão fornecidas opções de quais são as melhores formas de executar determinadas tarefas técnicas que, obviamente, em provedores de internet, impactam todo um ecossistema de internet. Uma operação mal feita, um dedo gordo que foi lá e apertou, deu um comando errado, pode impactar negativamente toda uma operação de internet no território nacional. Nós vimos isso há pouco tempo atrás, quando um determinado operador anunciou de forma errada prefixos de um banco no ATM do IX São Paulo. Foi o caos. Ninguém acessava o banco, ninguém fazia transação, ninguém nada. Então, o que acontece? Por conta de um erro, vamos tratar aqui como desconhecimento de boas práticas, desconhecimento de técnicas operacionais, ocasionou transtorno irreparável nas operações dessa instituição financeira. E eu tenho certeza que não é isso que cada um de nós deseja. Qual é o objetivo do Brasil Peering Forum? É trabalharmos em comunidade. É um fórum participativo, onde todos os operadores poderão participar, dar as suas opiniões, as suas sugestões de execução, de prática, e tudo isso num grupo de trabalho que vai ser aberto, listas de e-mail abertas, tá? Essa membresia
para você participar dessa lista, você não paga nada, é um grupo gratuito. Então ali nós vamos discutir quais são as melhores alternativas para fazermos um enlace DWDM de X quilômetros para passar não sei quantos canais de 10 GB. E ali vamos participar, vamos discutir e vamos traçar estratégias operacionais para que isso realmente funcione. E isso afeta positivamente toda uma operação, todo um ecossistema de internet que envolve indivíduos, empresas, organizações, corporações, meio civil, meio político, governo, prefeitura, todos eles dependem de internet. Todos eles. Hoje, se você vai tirar uma nota fiscal eletrônica, se você não tem internet, você não vende. Se você vai agendar um documento do seu veículo, se você não tiver internet, você não faz. Então, tudo depende da internet, tudo depende desse ecossistema. E ele depende de nós para funcionar de forma correta. Se nós não fizermos da forma correta, se nós que somos células desse ecossistema não trabalharmos da forma certa, o ecossistema não vai sobreviver da maneira correta. Isso é fato. Quais são os objetivos primordiais do BPF? Fazer uma internet brasileira melhor, tornar a internet brasileira o mais resiliente possível, para que acontecimentos como o Frediani citou ali, de uma operadora de grande porte, que teve uma parte do seu backbone que foi abaixo e ela deixou várias pessoas por vários dias sem acesso, para que esses episódios, não é que não aconteçam, porque isso é impossível, mas que eles se tornem o mais raro possível. E isso é possível. Ouvir as demandas de cada um de vocês, quando nós perguntamos aqui, qual é a sua dificuldade em se interconectar ao IX? O amigo ali falou, a minha dificuldade é de ter um trânsito legal, porque eu só tenho uma operadora aqui e tal. Então, nós vamos discutir quais são os melhores métodos. É você se unir com outro provedor que você acha que é seu concorrente, mas ele pode ser teu parceiro, e lançar 200 quilômetros de fibra até chegar em um centro de roteamento de uma outra operadora para pegar um outro circuito e ser resiliente? De que adianta? Nós estamos chegando aí na internet das coisas. Você vai oferecer uma internet ruim para o seu assinante? Qual é a experiência que você quer passar? Tudo isso são os ideais do BPF. Trazer as melhores práticas junto com outros organismos já existentes. LACNOG, GPF, EPF, NANOG, e até mesmo as listas que nós já temos hoje no mercado nacional, que nós já temos hoje na internet brasileira, que são listas de discussão valiosíssimas. Nós estamos aqui para agregar. Esse é o nosso lema, nós vamos agregar. Por quê? O objetivo principal que está lá em cima, queremos fazer uma internet brasileira melhor. Nós não temos objetivo aqui de dividir a internet, de criar clãs ou tribos, não. O nosso objetivo é trabalhar junto, sem competição, agregando forças para que possamos atingir o primeiro objetivo, fazer a internet brasileira melhor. E isso só depende de cada um de nós. Como é que o BPF ele foi estruturado? Como é que a comunidade se estruturou? Nós temos 3 pontos, 3 pilares básicos, que é o board de diretores, que vai fazer a administração, coordenação, direção e relacionamento entre as parcerias que serão firmadas. O comitê de programa, como nós teremos eventos anuais puramente técnicos, para que a comunidade técnica possa fazer valer a sua voz, o seu anseio, a sua dificuldade. Então, esse comitê de programa vai ser o responsável por selecionar as apresentações, fazer a chamada de apresentações para os eventos e trabalhar com a agenda. Os grupos de trabalho, eles serão específicos para tratar as listas de e-mail, que serão listas de interconexão, de IPv6, roteamento MPLS e etc. São pontos que nós temos muita dificuldade. Nós vemos aí que muitos prestadores brasileiros ainda hoje não têm IPv6 no seu backbone, na sua infraestrutura. Às vezes é por uma dificuldade técnica que pode ser simplesmente resolvida numa lista de discussão, onde ele vai colocar ali a dificuldade dele, um outro colega que já passou por aquela dificuldade e já resolveu vai ajudar a solucionar isso, e quem ganha é a internet brasileira. É a internet brasileira. Vamos ter também um comitê de nomeação e uma lista de e-mail que ela vai ser amplamente divulgada em breve.
No comitê, no board de diretores, nós temos o Rogério Mariano, eu, o Fernando Frediani, o Douglas Fischer, que não está presente, e o André Costa, que está aqui ao meu lado. No comitê de programa, nós temos o Humberto Galiza, Leonardo Furtado, o Patrick Brandão, que também está aqui no evento, mas não pôde estar aqui, o Edivaldo Rosa, Luciano Pereira e o Elisandro Pacheco. E os grupos de trabalho, nós temos os seguintes grupos de trabalho. Ah, está na frente, está no próximo slide. E os tópicos principais que nós vamos discutir são esses tópicos aí. Nós vamos tratar desde interconexão em X, CDN, Cloud, SDN, IPv6, infraestrutura, DWDM, que é a parte que engloba a parte de transmissão, PPPoE, que é a parte de autenticação e acesso. Todos esses tópicos serão discutidos nas listas do BPF. Todos esses tópicos. E, de novo, qual é o objetivo? Fazer a internet brasileira melhor. Fazer a internet brasileira melhor. É uma rede de compartilhamento de conteúdo. Os grupos de trabalho, alguns grupos ainda estão vagos, estão com vagas a serem preenchidas, que serão preenchidas em breve, como, por exemplo, o grupo de trabalho de IPv6 está para ser preenchido em breve. O de interconexão está com o Eduardo Ascenso e o Patrick Brandão. Opa, passou demais. O de roteamento MPLS, o chair está com o Leonardo Furtado, estamos com a vaga de co-chair ainda para definir. O de SDN e similares com Humberto Galiza e o Rogério Mariano. As BCOPs, Luiz Balbinot é uma vaga intencionada, porque é um cara que nós vemos ele participando nas listas do LACNOG na parte de boas práticas. Então, qual é o nosso interesse novamente? Não é segregar, e sim agregar. Se esse cara aí, Luiz Balbinot, está dando contribuição para boas práticas lá na lista do LACNOG, que é uma lista que rola em inglês e espanhol, por que cargas d'água ele não está colaborando para a internet brasileira crescer? Ajudando com boas práticas aqui. Por quê? Ele já foi convidado e ele vai ajudar nisso daí. A parte de infraestrutura, com o Douglas Fischer e o Fernando Frediani. A parte de capacitação e estudo. Quais treinamentos vocês podem procurar? Quais linhas de ensino e de instrução vocês devem seguir para atingir objetivos técnicos? Está com o Elisandro Pacheco e com o Leonardo Furtado, dois profissionais altamente gabaritados também nessa área de ensino. DNS está com Patrick Brandão e ainda a vaga de co-chair está vaga. Protocolo ZED, PPPoE e DHCP está comigo, tá? Porque eu defendo aí uma bandeira de DHCP em rede GPON. Então essa cadeira está comigo. Quem quiser discutir comigo sobre isso diretamente na lista vai ter essa oportunidade. Transmissão, DWDM similares, Rinaldo Vaz, um excelente profissional, palestrou aqui hoje, ontem, desculpa, e pode contribuir muito. Te cortando... Oi, fala. Eu acho que agora tem um momento oportuno para a gente pegar a vaga intencionada e... mas já era dele. Eu já conversei com ele ainda há pouco ali, a vaga intencionada já era. Então, já acertou os ponteiros já. A vaga intencionada já era, agora é vaga confirmada. Batemos o martelo aqui já. E a parte de anti-abuso e segurança vai ser feita pelo Fabrício Pessoa, um cara que tem uma ampla bagagem na parte de segurança e anti-abuso. E o BPF Human, a gente ainda está com as cadeiras de chair e co-chair vagas. Temos aí já os contatos, quem quiser fazer os contatos com a diretoria do BPF, de 2018 a 2020, nós vamos explicar mais na frente como funciona a estrutura do BPF. Isso daqui não é, de novo, não é um clã, uma tribo que foi montada e vai ter dono indefinidamente, vai funcionar do jeito que a gente quer. Não, nós estamos aqui unindo forças para melhorar a internet do Brasil. Você já deve estar de saco cheio de ouvir eu falar, melhorar a internet do Brasil. Mas, gente, é isso que a gente precisa. É isso que os nossos clientes precisam, é isso que eles querem. É isso, a experiência do usuário, é isso que eles precisam. Então, se nós que somos operadores não trabalharmos nesse foco, nesse objetivo, nada vai dar certo. No comitê de programa nós já temos o contato de alguns dos chairs
das task forces, no comitê de programa aí, nas task forces mais na frente. Então já temos o contato do pessoal aí. Nas task forces, está mais para frente. Ah, não, nas task forces ainda não teve o slide. E qual é a ideia do BPF? É você participar, você contribuir, você agregar. E nós todos juntos faremos esse trabalho de agregação de qualidade na internet brasileira. Lista de e-mail, lista de discussão, tutorial e, como nós falamos aí, vamos ter eleições em 2020. Então, em 2020, os membros ativos das listas de discussão vão poder se candidatar às vagas do BPF, vagas de chair, co-chair, task force, enfim. Nós vamos ter eleições numa ata pré-definida. Então, em 2020, já teremos isso aí aberto para que a comunidade possa manter esse ecossistema de internet funcionando. Só voltando àquele slide, sobre a lista de e-mail, pessoal. A lista de e-mail é uma lista aberta a todos os provedores. Não é só ao grupo de trabalho, né, para ficar bem claro para todos. Uma outra coisa importante é que os temas que estão pré-definidos, eles podem ser ampliados. Eles podem ser ampliados e podem ser inseridos também até outros grupos de trabalho em determinados momentos. É só a gente ter lá as pessoas para tomarem conta dos grupos, a própria comunidade vai poder eleger. E a partir disso daí, os eventos, nós vamos começar a apresentar trabalhos e discussões. Esses eventos podem acontecer dentro de eventos como esse que está acontecendo aqui, como outros de outras associações, ou como eventos produzidos até por outras organizações aí, não governamentais que tem. Isso depende muito de agenda que a gente quer fazer para o ano que vem. Então, assim, não está cessado de ter outros grupos, ou a participação de ninguém, é um grupo aberto e qualquer um pode participar, como o Wesley falou, gratuito, é algo voltado à comunidade. Exatamente. Você quer fazer um comentário, Furtado? Fica à vontade. Não, com certeza quero dar uma... Acho que para as pessoas entenderem a dinâmica e a magnitude do que está sendo proposto. Você pensa logo em grupo, você já pensa, não, aquela coisa que você justamente desmitificou, né? Não tem dono, não é uma oligarquia, não é uma agência reguladora, ninguém vai legislar por nada. Aqui é um conceito de gestão de boas práticas, num perfil mais amplo possível da palavra comunitária mesmo. Então, a proposta desse grupo, se você pegar, por exemplo, técnica e operacionalmente, se você olhar a coisa com mais amplitude, primeiro, um defeito do ser humano é dar soluções para problemas que não compreendemos. Então, a gente tem que evitar isso aí. E ter um grupo como esse, repleto de especialistas da mais alta categoria, e principalmente sendo listas abertas para pessoas, qualquer um, poder entrar, receber as listas e contribuir, né? E usando essas inteligências, essas competências para normatizar no sentido da boa prática, e não no sentido legislativo, ou seja, criar realmente uma internet naquelas task forces que foram mencionadas pelo Wesley, você ter, por exemplo, no IPv6, na infraestrutura MPLS, na parte do peering, do PPPoE, você gerar cadeias completas de conhecimentos centrados na parte de boas práticas mesmo, é o grande diferencial do grupo. Aqui estamos para chegarmos a um consenso do que seria recomendado para a internet, para a realidade da internet brasileira, que é muito importante, né? Não pode, embora fundamento de conjuntos, já contém, não contém, está contido, não está contido, embora a internet brasileira ela faça parte de um sistema enorme de internet, tem a nossa realidade aqui, o principalmente pequeno provedor, que, vamos generalizar um pouco, mas é um investimento iniciado quase sempre de caráter familiar, não tem aquela pegada de uma grande operadora com uma área de novas tecnologias, uma área de engenharia, uma área de operações, ou seja, um modelo de operação e técnica mais simplista no pequeno provedor, e logo ele fica mais vulnerável a problemas de tantos aqueles que nós já ouvimos falar e que você citou agora há pouco também. E ter um grupo motivado para gerir boa prática. Você vê, tem uma das task forces na área de conhecimento.
seja, além de você ter várias listas que vão distribuir conhecimento de boa prática nas suas respectivas áreas, você tem uma task force centrada em produção dessas aspas, normas de boas práticas. Aí você pensa no aspecto mais operacional da palavra, escalabilidade, usabilidade, desempenho, segurança, né, e uma série de outras áreas que são KPIs fundamentais num contexto técnico. Como é que você vai usar isso na tua rede? Então, hoje você recorre a um centro de propostas, que é o caso que está sendo relacionado aqui, para que concentremos esse polo de boas práticas. A proposta do BPF é de ser uma coisa extremamente valorizada, extremamente útil, e uma referência de reunir tanto os consumidores desses conhecimentos, quanto os gestores dessas disciplinas. E não tem a menor dúvida que a nossa internet brasileira vai decolar bonito com isso aí. Tá, é só isso que eu queria falar mesmo. Obrigado aí pela palavra. Frediane, acho que é a vez do Frediane que quer falar alguma coisa aqui. Perfeito, pessoal. Ficou claro para vocês qual era o conceito, qual é a ideia do BPF, como ele pode ajudar junto com a colaboração de vocês. Novamente, não é um organismo independente, depende da colaboração e da contribuição de vocês como participantes da lista, todos nós como participantes da lista, para que isso possa funcionar. E temos aí alguns minutos e um espaço aberto a dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer algum comentário até a respeito da parte de interconexão e CDN que nós discutimos aqui, as dificuldades que vocês têm de acesso a CDN e tudo mais. Se quiserem fazer algum comentário, podem aproveitar esse tempo. Já matou tudo. Parcial e confinado, o Pacheco falou, e exigências também. Wesley, enquanto está voltando nos temas que a gente estava discutindo antes, né, de interconexão, né, uma coisa que eu queria falar no finalzinho daquele assunto que nós estávamos tratando lá de CDNs, o pessoal que se associa, o pessoal buscando desesperadamente uma CDN, queria pontuar algumas coisas importantes que os colegas falaram aqui, que acho que é importante, talvez algumas pessoas não tenham ainda esse conhecimento, e é bom a gente tentar esclarecer para ajudar todo mundo a tomar as melhores decisões para os seus provedores, né? Por exemplo, muita gente não sabe, mas as CDNs, quando elas mandam servidores para os provedores, tem um contrato que o provedor tem que assinar, tem regras que ele tem que cumprir, e às vezes isso acaba não sendo observado. E como foi bem falado lá pelo Elisandro, a CDN não é do provedor. A CDN pode requisitar aquele servidor a qualquer momento. Então, quando você assina um contrato para alguém te prestar aquele serviço, olha, vou te pagar para você mandar Google, para você mandar Netflix, e se o Netflix vai lá e tira o servidor daquele provedor por alguma razão X, como é que ele vai honrar aquele compromisso com você? Então, tem maneiras de você comprar link que não seja só CDN, que não tenha isso tão explícito assim, porque as pessoas estão vendendo link CDN, é uma coisa estranha e controversa que em alguns casos de algumas CDNs pode até estar violando esse contrato, quem está vendendo isso daí. Então tem outras maneiras que algumas empresas de telecom estão fazendo de uma maneira um pouco mais certa, né? Por exemplo, vendem o chamado trânsito parcial, que não é apenas CDN, mas também levar o cliente aos Internet Exchanges que elas estão conectadas, não apenas a São Paulo, né, mas todos, uma empresa grande geralmente está em vários IX, anunciar os prefixos dos clientes de trânsito daquela grande empresa, os peerings privados, os penais, etc. Então, acaba entregando um produto de maior valor agregado, que aquela pessoa que está contratando consegue usufruir melhor do que esses links CDNs que a gente está vendo. A gente vê valores e preços dos mais variados, e como eu falei, às vezes a pessoa que está fazendo aquilo, ela pode não estar seguindo exatamente o que está ali no contrato que ela assinou. Então, como modelar esse produto, como comprar, para você poder agregar mais valor ao teu serviço, né? Então, é importante olhar
não só a questão técnica, não só a questão financeira, mas a questão comercial e a questão legal também da coisa. Perfeito. Até porque, como o próprio Rinaldo falou há pouco, o problema hoje da questão do valor, a gente vê que a banda, nos Estados Unidos, ela chega a custar 15 centavos de dólar, né? 5 centavos de dólar, 12 centavos de dólar, dependendo da velocidade que você compre lá. O preço de banda hoje no Brasil, ele realmente desceu, mas a questão toda é a infraestrutura. Então, alguns provedores, eles têm usado, por exemplo, a questão de imposto e de custos de postes e custos diversos como margem de lucro. A gente estava discutindo isso anteriormente aí no grupo e quando a gente começa a usar isso e chega no momento que você tem que pagar o imposto, que você tem que pagar uma concessionária, um valor de um poste, quando você tem que entrar em determinados níveis de exigência, porque sua empresa começa a crescer, você não tem condições de arcar. Por quê? Porque você começa a pegar um CDN, você começa a pegar algo mais barato e a concorrência faz com que você venda banda a um preço muito irrisório para o usuário final. E não se contabiliza os custos daquela banda para o usuário final. Então, eu vi o Glauber, juntamente com outros colegas aí, até divulgando o Brasil que eu quero, é um Brasil em que a internet custe mais que R$40, ou não custe R$40, alguma coisa assim, eu não recordo bem da frase, mas, gente, o que eles estão falando é em relação a custo. Hoje, tem algumas pessoas que estão compartilhando ADSL, VDSLs e tal, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas chegando e vendendo na internet a 25, 30, 35 reais. E na hora e se coloca às vezes a CDN ou o link dedicado como o vilão da história. E a gente sabe que não é, que são coisas que para ajudar, para contribuir com o provedor. Contribuir com a melhoria, com a questão da qualidade, da entregabilidade, da experiência do usuário. O custo hoje, até falando aqui como provedor, é justamente na infraestrutura, na fibra, aí no roteador, no sistema DWDM que você vai usar, no switch que você vai usar, e depois a contratação de profissionais para executar, para apertar o botão, não ter um dedo gordo, né? Para manusear tudo isso. Então o custo é alto, então a gente tem que começar a imaginar aqui um cenário que a gente realmente consiga tocar o tráfego local, que a gente consiga fomentar com que as coisas vão para aquela localidade, para que no futuro a gente não dependa de CDNs, que a gente não, porque fica parecendo que a gente está mendigando, colhendo, passando prato, vai lá no A, no B, no C, no D e fica lá, sempre nesse círculo vicioso. E qual a solução para isso? Qual que é a solução para isso tudo? E por que os caras não vêm atrás da gente, já que nós temos o usuário, já que somos nós que entregamos a internet para o usuário, e por que não o contrário? Como é que eles vão fazer como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? Então essa é uma discussão que é nível de futuro, não é nível de presente. Não estou pensando no almoço ou no jantar de daqui a pouco. Estou pensando no futuro. O que eu vou jantar daqui a um ano? Como é que vai ser isso? Como é que a gente consegue estimular e fazer para que os players de CDNs, os players de conteúdo procurem a gente e a gente tenha aqui um cenário favorável ao futuro da internet brasileira? Essa é a minha... Vou deixar essa pergunta para vocês, porque eu acho que a gente, a partir daí, pode pensar em N soluções. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e a participação de todos os meus colegas aqui, que fizeram desse painel um sucesso. Muito obrigado, pessoal.